Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai aumentando a esperança e vem neste mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai aumentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Amém. A graça, a paz e a esperança, irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu achei muito bonita essa leitura trazida por nossa irmã Rita, da relação entre as músicas, né? Nós cantamos. Que bonito, não é? Como Deus fala a nós através dos irmãos, das irmãs. Deus coloca diante de nós o chamado ao seu reino, buscar o seu reino primeiro, buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O seu reino, que é esse reino de que fala a música do Zé Vicente, Utopia. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, quando as secas caírem no chão. Esse é o reinado de Deus, uma forma poética de falar de como seria, de como será, de como pode ser o reino de Deus já por dentro da história. Ao mesmo tempo, quanto estamos distantes disso, foi muito bem trazido, e ao mesmo tempo, como Deus, como diz a música, continua a nos encorajar quando se abate a esperança. Ele, o próprio Deus, se achega e nos fala, nos dá aquelas orientações desse outro cântico. Vai se juntar, irmão, vai se juntar, não fique sozinho, vai se unir, vai participar da vida em comunidade, porque quão bom e quão agradável é que os irmãos e irmãs vivam em união. É ali que Deus derrama a sua bênção e derrama sobre o seu povo a bênção da vida. E é isso que diz essa música: diante de tanta assolação e motivos para desesperança, Deus se achega e nos fala: vá se juntar às pessoas que estão lutando pela vida, no esforço da paz, no esforço da justiça, e diz: cantemos ao nosso Deus, porque Ele vai alentando a esperança. É o próprio Deus que vai alentando a nossa esperança e veio a este mundo, conosco lutar. Deus não só alenta a nossa esperança, como vem ao nosso encontro e caminha conosco, e luta conosco, e nos fortalece, e nos une, e nos protege, nos transforma e nos pastoreia, para não perdermos o passo na direção do seu reino, que é esse reino de que fala a música Utopia, um reino de paz, um reino em que as secas caem no chão, e que as flores podem crescer, e que a vida pode florescer em amor, em comunhão, em partilha, em justiça, em paz. Muito bonita essa leitura dessas músicas. E o texto de hoje, conforme foi proposto pelo casal responsável pela liturgia de hoje, é o Salmo 105. Vamos abrir nossas Bíblias. O Salmo 105, versículos 1 e 2. Os dois primeiros versículos deste Salmo. Salmo 5, versículos 1 e 2, que diz assim: celebrem a Javé, invoquem o seu nome, anunciem entre os povos as suas façanhas, cantem para ele ao som de instrumentos, recitem suas maravilhas todas. Amém. Nesses dois versículos, irmãos e irmãs, depois eu convido os irmãos e irmãs a lerem o salmo todo, é um salmo muito belo e forte. Nesses dois versículos, o salmista toca em 3 pontos muito essenciais na nossa relação com Deus, que é celebrar a Deus, louvar a Deus, celebrar a Deus. O segundo aspecto é invocar o seu nome, invocar a presença de Deus. E o terceiro que a gente pode salientar
Anunciem entre os povos as suas façanhas. Esses dois versículos nos chamam a esses três aspectos essenciais da nossa relação com Deus: celebrar a Deus, louvar a Deus, bendizer o seu nome, invocar a sua presença e anunciar as maravilhas que Deus faz, as suas façanhas entre os povos. O primeiro aspecto, que é celebrar a Deus, nos chama, irmãos e irmãs, que na nossa relação com Deus é essencial celebrar a sua presença na nossa vida, louvar a Deus, porque louvar a Deus é reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua soberania, reconhecer que Ele nos criou e criou tudo o que há, reconhecer e agradecer por essa presença que nos criou, que nos sustenta a cada dia, reconhecer que sem Deus nós não somos nada e que Ele sem nós é tudo, mas sem Ele nós não somos nada. E porque se estamos vivos, se podemos estar aqui reunidos, é porque esse Deus maravilhoso criou tudo que há, criou a nós e nos sustenta, e mais uma vez concedeu o milagre da vida, o milagre de poder respirar e seguir, experimentando esse milagre que é estar aqui. Então, louvar a Deus, bendizer o seu nome, celebrar a Deus é uma maneira essencial de viver aquela dimensão do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. O nosso amor a Deus sobre todas as coisas passa por essa vida de louvor, de expressão a Deus através do canto, nas nossas orações, no nosso dia a dia, lembrarmos que sem Deus nós não estaríamos aqui, e louvá-lo em silêncio, cantando nas nossas palavras, louvar a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvar a Deus porque Ele é bom e o seu amor é conosco. Louvar a Deus porque Ele é bom e porque Ele não desiste de nós, mas a cada dia, como diz o canto, vem ao nosso encontro, se achega e nos fortalece, se achega e nos consola, se achega e renova as nossas forças, se achega e nos fala palavras de vida eterna, palavras de salvação. Como Pedro disse a Jesus uma certa feita: mas Senhor, para onde nós iremos? No momento até que Jesus falou das exigências que é seguir, das dificuldades, dos desafios que é seguir os passos de Jesus, e diz: olha, é isso mesmo, o amor é exigente. Mas aí Pedro diz: mas Senhor, para onde é que nós iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Então louvamos a Deus por isso, expressando o nosso amor a Deus e a nossa gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz nas nossas vidas. É importante também, irmãos, notar que neste salmo, essas expressões de louvor a Deus, de celebrar a Deus, cantar para Ele, ao som de instrumentos, recitar suas maravilhas todas, quando nós continuamos a ler esse salmo, nós vamos encontrar que o salmista, ele vai fazer um passeio pela história do povo de Israel. Ele vai passar por momentos essenciais da vida do povo de Israel, reconhecendo ali, na história do povo de Israel, o agir libertador de Deus, o agir amoroso, o agir salvífico de Deus. Então ele vai falar: olha, vamos lembrar que Deus faz sua aliança para 1000 gerações, lembrar do que Ele fez com Abraão e Isaac, lembrar que Deus nos fez, depois de uma travessia do deserto, chegar à terra prometida. O salmista vai começar a trazer à memória aquilo que nos renova a esperança, vai lembrar das dificuldades que aconteceram, mas como eles conseguiram chegar à terra prometida. Um povo pequeno, um povo fraco, um povo que enfrentou muitas dificuldades, mas conseguiu chegar à terra prometida. Vai lembrar da experiência de José do Egito, vai lembrar da experiência do povo de Israel no Egito, escravizado, séculos escravizados no Egito, e lá o Deus maravilhoso se revelou ao seu povo como Deus libertador.
Um Deus sensível aos clamores do seu povo. Um Deus que se compadeceu do sofrimento do seu povo, que estava sendo oprimido, escravizado, explorado, esmagado. E esse Deus desce. Escutei os clamores do meu povo e desci. E levantei lideranças como levantou Moisés para liderar o povo naquela marcha. Depois de todo aquele processo muito duro, com a dureza do faraó, não queria abrir mão de ter aquele povo sendo explorado, tendo aquele povo sob o seu domínio. Deus age de tal maneira que o povo consegue sair do Egito, consegue experimentar a libertação de Deus na sua história. E o salmista está dizendo: louvemos a esse Deus maravilhoso que cuida de nós, que nos libertou do cativeiro e nos conduziu à terra prometida. Que possamos elevar nosso júbilo a esse Deus amoroso, esse Deus libertador. E eu faço referência, irmãos e irmãs, nessa semana, porque Deus nos chama a perceber o seu agir na história, o seu agir libertador, o seu agir amoroso, compassivo. E essa semana nós até oramos por isso no nosso culto de oração, um momento importante para o nosso país, para a nossa história, pensando nesses 500 anos de invasão, de exploração, de escravização. E que até hoje, por exemplo, os povos indígenas continuam sendo perseguidos, expulsos de suas terras, muitos mortos. E essa semana houve uma decisão importante para os povos indígenas, importante para o nosso país, para a humanidade, que foi a maioria do Supremo Tribunal Federal contra o chamado marco temporal. O marco temporal, em 88, com a Constituição, é que deveriam ser regularizadas para os povos indígenas. Isso aí é uma ameaça terrível, porque muitos foram tirados de suas terras à força, além de todo esse processo de 500 anos de serem dizimados. Mas durante o período mais recente, no período da ditadura militar, muitos povos indígenas, grupos, foram retirados à força de suas terras e espalhados por cidades pequenas, para terras estranhas e, enfim, usurpados na sua relação com a terra, na sua relação com a vida digna, com a sua cultura. E esse marco temporal colocava em risco muitos povos que depois de 88 conseguiram voltar para as suas terras iniciais. Então, essa vitória dos povos indígenas em que essa ideia do marco temporal foi rejeitada, e assim as terras que eles conseguiram ocupar depois de 88 poderiam ser regulamentadas, eu vejo isso agindo de Deus. Eu vejo isso e louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela mão misericordiosa, libertadora, que age na história para defender aqueles povos que são oprimidos, espoliados, dizimados, como os nossos povos indígenas. Então, louvo a Deus, seguindo aqui a linha do salmista, louvo a Deus por seus atos na história, os seus atos compassivos e salvíficos, os seus atos libertadores na história, como este que aconteceu esta semana no nosso país, e que vejo a mão de Deus agindo para proteger e assegurar a vida dos nossos povos indígenas, que ao cuidar das suas terras, cuidar da sua cultura, cuidam de todos nós. Porque onde estão os povos indígenas é onde os ecossistemas são mais preservados, é onde a Amazônia é mais preservada, é onde o Cerrado é mais preservado. E ao preservar esses biomas, estão preservando e protegendo uma condição saudável para todos nós, para todo o país e toda a humanidade, porque todos nós dependemos das águas desses biomas, do oxigênio que é renovado, da biodiversidade que há nesses biomas. Então louvo a Deus por seus atos salvíficos, esse Deus que libertou o povo de Israel do cativeiro, que os conduziu à terra prometida e que também agiu para que através de muita luta dos povos indígenas, muitas mobilizações, o direito dos indígenas às suas terras fosse assegurado e muitos possam retornar ou permanecer nas terras que lhes são de direito e assim cultivarem as raízes da nossa história, cultivarem os nossos ecossistemas e cuidarem da vida
num sentido amplo, pois desses ecossistemas depende as nossas vidas, inclusive nós que estamos na cidade e às vezes parece que é distante e que é uma outra realidade que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Nós estamos acompanhando agora no noticiário uma onda de calor extremo no nosso país. Por quê? Porque muita destruição já foi feita da nossa natureza, e isso cria desequilíbrios que vão rebater também nas cidades. Por isso, louvo a Deus por seus atos salvíficos, inclusive este de assegurar essa vitória dos povos indígenas, que é uma vitória da vida. Outro aspecto desses versículos é invocar o seu nome, invocar o nome de Deus. Celebrem a Javé, invoquem o seu nome. Invocar é chamar para dentro, chamar para dentro de nós, chamar para dentro da nossa vida, para dentro da nossa história, da nossa comunidade. Deus está sempre conosco, nele nos movemos, vivemos e existimos, como diria o apóstolo Paulo na sua pregação em Atenas, aproveitando os poetas gregos. Nele nos movemos, vivemos e existimos. Deus está sempre conosco, está sempre em nós, mas nem sempre nós estamos com Deus. Deus está sempre conosco, mas nem sempre nós estamos voltados para Ele, abertos ao seu agir. Nem sempre estamos sensíveis a ouvir a sua voz, dispostos a cultivar uma relação de intimidade com Deus. Por isso é importante lembrar que precisamos invocar o seu nome, precisamos invocar a sua presença, porque Ele está em nós, mas nós também precisamos estar nele, precisamos estar em sintonia, em abertura para essa voz, essa presença que nos quer tão bem, que quer o nosso melhor, que quer a nossa salvação, que quer vida em abundância para as nossas vidas. E invocar nesse sentido, irmãos e irmãs, de dizer a Deus: Tu és bem-vindo em minha vida, Tu és bem-vindo no meu ser, no meu coração. Transforma, toma o meu ser como barro nas tuas mãos de oleiro e faz e refaz o meu ser, para que eu possa ser um vaso novo, como diz o cântico, um vaso que leve a mensagem de amor. Então, invocar ao Senhor, invocar a Deus, chamar a sua presença, é dizer que nós estamos dispostos, é dizer que nós estamos abertos, corações abertos, mentes abertas, braços abertos, para acolher a sua presença e estarmos abertos para que Ele nos transforme, para que Ele nos modele como barro na sua mão de oleiro, para que possamos ser e viver segundo o seu querer amoroso e salvífico. Venha, ó Deus, transforma, venha, ó Deus, faz novas todas as coisas em minha vida e através da minha vida. Invocar a presença de Deus constantemente, diariamente, é algo muito essencial na nossa relação com Deus. Por isso que na nossa liturgia, nas liturgias, o primeiro momento, um dos primeiros momentos é invocar a Deus. Não porque não saibamos que Ele já se faz presente em tudo e em todos, nele nos movemos, vivemos e existimos, mas para dizer que nós estamos abertos, nós queremos nos voltar para Deus, não ficarmos de costas para Deus, desatentos, ou desprezando, ou desconsiderando essa presença e o que ela tem a fazer nas nossas vidas, mas que nós estamos abertos, queremos essa presença e esse agir de Deus em nossas vidas, queremos viver guiados por essa luz que vem do nosso Deus. E além de celebrar a Deus, louvar a Deus e invocar o seu nome, esse salmo nos chama a anunciar entre todos os povos as suas façanhas. Celebrem a Javé, invoquem o seu nome, anunciem entre todos os povos as suas façanhas. Além de celebrar a Deus invocado, esse salmo nos convida a comunicar entre as pessoas, entre os povos, o que Deus faz em nossas vidas. Comunicar, compartilhar, onde quer que nós estejamos, o agir amoroso de Deus em nossas vidas.
o que Ele fez e faz por nós, ao longo de nossas existências, ao longo da caminhada do seu povo. Anuncie entre os povos as suas façanhas, essas façanhas de Deus que fala o Salmo, essas façanhas libertadoras, essas façanhas que tomam um povo pequenino e fraco em suas mãos e o liberta, e o faz chegar a uma terra prometida, e o faz trilhar um caminho de liberdade, de vida com justiça e fraternidade. Anuncie entre os povos as suas façanhas, anunciar os dons que Deus nos dá, das maneiras diversas com as quais Deus nos chama a anunciar as suas façanhas. Não existe um modelo, um roteiro que sirva para todo mundo, mas com os dons que Deus nos dá, com as experiências que Deus nos permite viver, é a partir daí que Ele quer que nós compartilhemos o seu amor, anunciemos as suas façanhas, que são façanhas de cuidado, de compaixão, de libertação, de amor, que possamos anunciar onde quer que nós estejamos esse amor de Deus, lembrando da Teresa de Ávila que dizia: falai sempre de Deus, quando necessário use as palavras. Não é só falando também, mas através do nosso agir, do nosso acolher, do nosso partilhar, nós somos convidados a anunciar as façanhas amorosas e salvíficas de Deus. E nesse sentido eu queria compartilhar com os irmãos e irmãs um pouco do que foi compartilhado na despedida do Arildo Della. O Arildo Della era um irmão lá da Igreja Presbiteriana Unida do Salvador e que teve uma vida dedicada ao teatro, fez muitos trabalhos na televisão, cinema, ainda que a grande casa dele era o teatro, como professor e como ator. E naquele momento de despedida deu para ver o quanto ele anunciou as maravilhas de Deus onde ele estava, ao seu modo. Foram muitos testemunhos profundos dos seus alunos, alunas, colegas de trabalho, de o quanto ao longo da vida ele viveu essa dimensão do anunciar o amor de Deus. Quantos alunos e alunas dizem: olha, alunos e alunas de 21, 20 e poucos anos até mais de 80 anos estavam ali reunidos no Teatro Martinho Gonçalves. E quantos diziam: olha, eu precisei de pão, o Arildo compartilhou o pão. Eu precisei de um lápis, ele compartilhou o lápis. Eu precisava de livros, ou não precisava, mas ele compartilhava para nos desafiar a estudar, a buscar mais. E quantas vezes até mesmo as suas duras reclamações nos ajudaram, porque nos desafiaram e nos permitiram descobrir que nós podíamos mais do que nós imaginávamos que podíamos. Vários relatos assim nesse sentido, de como o Arildo, ao longo de sua vida, compartilhou o amor de Deus ali, na sua vida, no teatro. Mas em especial eu gostaria de compartilhar que uma das suas alunas, eu não lembro o nome dela, mas certamente ela trabalha no teatro, ela disse que uma certa feita numa peça ia estrear, ela era a diretora responsável por essa peça, e estava na hora de começar a peça, Só que faltava um garoto jovem, de 20 e poucos anos, e esse garoto ia fazer um papel em que a fala era muito curta, era praticamente como é que chama as pessoas que fazem parte? Coadjuvante. Ele quase não ia falar nada, era uma presença muito curta, muito breve, uma fala muito curta, e ele não chegava. O dia estava chuvoso, a noite chuvosa, e ele estava na Paralela. Um dia chuvoso, na Paralela, muito engarrafamento, e o teatro era no Canela. E aí essa jovem, que era diretora da peça, disse: Arildo, a gente tem que começar sem ele, não vai dar tempo dele chegar, ele está na Paralela, muita chuva, não vai dar, o papel dele é curtinho, vamos precisar fazer sem ele. Ele: não, só vamos começar quando ele chegar. Aí o outro disse: não, eu raspo aqui a barba, eu faço no lugar dele. Ele disse: não, nós só vamos começar quando ele chegar, porque todos os papéis são importantes. Porque todos os papéis são importantes. Inclusive aquele com uma fala pequena, breve. Todos os papéis são importantes.
E mais, e ninguém é substituível. E ninguém é substituível. Que bonito isso, né? O garoto não vai ser substituído. Nós vamos esperar ele chegar. E só vai começar com todo mundo. Me lembrou aquela parábola de Jesus das 99 ovelhas. Ele deixa as 99 lá e vai buscar aquela que se perdeu, porque aquela uma é importante. E aquela passagem que Jesus diz assim: todos que os buscarem, ele vai acolher, porque ele não quer que ninguém se perca. Para Jesus a lógica não é numérica, não é 1, 2, 3, 1.000, 100. Para Jesus é o nome, é o bom pastor que conhece as pessoas pelo nome e que ama as pessoas na sua singularidade. E para quem cada pessoa é importante e insubstituível. E eu achei muito bonito esse testemunho dela a respeito dessa vivência com o marido. Sim, e no final o garoto chegou, começou atrasado, claro, mas com todos e a peça fluiu como deveria. Então, irmãos e irmãs, louvo a Deus por essa vida, partiu deixando um legado importante e muitas lições para nós sobre como anunciar as maravilhas de Deus onde quer que nós estejamos e das maneiras que Deus nos capacita, com os dons que Deus nos concede para anunciar o seu amor, o seu cuidado, a sua mensagem libertadora. Então, irmãos e irmãs, que assim possamos ler o Salmo todo, 105 depois, e acolher essa sua mensagem inicial. Na nossa relação com Deus é essencial louvar a Deus, celebrar ao Deus da vida. É essencial também invocá-lo constantemente, permanentemente, porque nós precisamos nos abrir para Deus e acolher esse abraço que Ele constantemente quer nos dar, que nos transforma, que nos sustenta, nos renova e nos guia. E que possamos também, com os nossos dons, com o jeito de ser que Deus nos concedeu existir, com as relações que temos, com as experiências que temos, que possamos anunciar as suas façanhas, as façanhas desse Deus que é fiel, justo, salvador, esse Deus que é, acima de tudo, amor. Amém.